O extra da novela capítulo 255. Mesmo objetivo, caminhos diferentes. 16F. Navio de Genkelope. Era a primeira vez em muito tempo que eu visitava um navio. Eu estava aqui para participar de uma reunião com a equipe de expedição organizada pelos Diginos contra Odin. A Torre do Desejo era o lugar perfeito para duas partes opostas realizarem reuniões porque aqui, todos ressuscitavam após a morte. Tem muita gente aqui. Sim. Muitas coisas haviam mudado nos 6 meses que eu não tinha visitado. Para começar, a inspeção de entrada era agora mais rigorosa e de alta tecnologia do que a maioria dos aeroportos. Os guardas de segurança em armaduras elétricas eram todos pelo menos nível 16. Mudou muito. É meu, mas não parece. Mais uma vez, a ganância ferveu dentro de mim. Eu poderia trazer este receptáculo para fora simplesmente despertando um novo dom. Você tem razão. Tanta coisa mudou desde a última vez. Eu poderia me perder aqui e agora. Os olhos de Buzz vagaram preguiçosamente pela multidão. Mesmo de relance, havia pelo menos algumas centenas de jogadores esperando para entrar no portão. Estudei seus rostos com Buzz. O que fazemos daqui para chegar ao 17º andar? Há uma nave de transporte separada. Você só tem que pagar TP para subir. E nem pense em fazer algo estúpido no 16º andar. Há uma proibição de PK aqui, quase todos os tipos de luta são proibidos. Hotéis e restaurantes estão concentrados na área 3, então tente ir até lá. Eu vejo. Obrigada. E se você quiser ficar mais forte, visite a arena e a masmorra. Você pode praticar contra guardas NPC na arena, e a masmorra está localizada no nível mais baixo. Kyung-jin, supervisor da essência da Torre do Desejo do Estreito, e seu grupo de novatos chamaram minha atenção. Na verdade, pode ser errado chamar jogadores que conseguiram subir ao 16º andar de novatos. De qualquer forma, enquanto os assistia, passei pela longa fila de jogadores esperando para fazer o check-in. Olha, eles estão cortando. Sem corte de fila. Ei! O que você está fazendo? Tudo bem, por favor, fique quieto. Alguns jogadores rosnaram para nós, mas um segurança os parou. Entramos no navio, acompanhados pelos guardas. A propósito, Jin, ouvi dizer que a Associação de Heróis também tentou fazer uma baganha com você. Buzz disse quando entramos na área interna da embarcação. Sim, isso aconteceu. Eu não tinha certeza de quem me recomendou, mas a Associação de Heróis tentou me recrutar. Claro, eu não tinha a intenção de me juntar a eles. Em vez disso, planejei me infiltrar na Torre dos Heróis, a casa da associação, enquanto eles estavam preocupados com Orten, para salvar uma criança que estava sendo explorada lá. Mais importante, chefe, o que você acha do meu plano? Uma criança com a autoridade da cura que estava sendo abusada na Torre dos Heróis. A criança tinha 7 anos, 7 ou 8 anos atrás, então ela provavelmente era uma adolescente agora. Provavelmente será difícil. Tivemos que resgatar aquela garota. 8 anos atrás, o alto escalão da associação ainda gozava de boa saúde e criava a criança com o maior cuidado. No entanto, as coisas haviam mudado. Agora eles estavam explorando a criança apenas para satisfazer seu desejo egoísta de superar o envelhecimento. Mas Jain, Sheok Junjeong e Jian parece querer fazer isso. E você, chefe? Esse trabalho teve que ser feito, já que a garota desempenhou um papel importante na metade final da história. Mas agora que a ganância dos que estão no poder se tornou muito maior do que na história original, era muito provável que a criança não sobrevivesse até então se continuássemos a permitir que ela fosse explorada. Buzz me encarou em um breve silêncio. Eu farei o que você quiser. Sorri de alívio. Obrigada. De nada. Demos um sorriso caloroso um para o outro. Nós então descemos a rua, olhando para o cenário que claramente havia mudado muito. Logo chegamos ao ponto de encontro. Era um quarto grande em um hotel que eu nunca tinha ouvido falar. Parecia que o hotel foi construído em minha homenagem, como evidencia seu nome, Hotel. Uma grande mesa redonda estava no centro da sala. Sentamos em qualquer cadeira disponível, colocamos nossos capuzes e esperamos os Diginos chegarem. Jin, fique quieto. Tudo bem. Buzz e eu nos sentamos distraidamente. Buzz lançou um olhar rápido para mim e então fixou seu olhar no ar antes de revirar os olhos para cima e para baixo. Ela estava lendo um torre webnovel. Eu me perdi em pensamentos.
De repente, uma pergunta passou pela minha cabeça. O que Shai Nayun está fazendo agora? Eu também percebi isso não muito tarde. Se estou curioso, sempre posso ver por mim mesmo. Enviei um pensamento para Spartan. Vai encontrar Shai Nayun no Himalaia. Então compartilhe sua visão comigo. Assim que fechei os olhos, a visão de uma montanha coberta de neve se estendeu à minha frente. Shai Nayun estava em uma pousada localizada no meio da montanha. Lágrimas rolaram por suas bochechas enquanto ela lia uma carta em suas mãos. Oh! Graças a Deus! Estou feliz. Estou tão feliz. Parecia que a carta era de Oironha. Shai Nayun segurou a carta em seus braços enquanto murmurava incontáveis agradecimentos. Eu podia decifrar mais ou menos o conteúdo da carta. Embora ela parecesse ter perdido um pouco de peso com as dificuldades recentes, ela parecia genuinamente feliz agora. Vê-la assim me fez sentir um pouco melancólico. Ela foi a primeira pessoa neste mundo a expressar seus sentimentos por mim. Nunca esqueci o carinho vívido e reconfortante que ela me deu. Eu ainda não sabia o que ela via em um homem como eu. Shai Nayun. O que você está fazendo aí? Espere, você está chorando. Naquele momento, alguém veio até Shai Nayun. Eu não esperava vê-lo lá. O único personagem nomeado no Himalaia deveria ter sido Encas. Eu não estou chorando. O que você quer dizer com eu estou chorando? Mais importante, você não vai voltar para o Monte Baekdu, mestre. Lobo de Valhalla, o herói mestre Oseok. Ele franziu a testa para Shai Nayun. Como posso ir embora quando aquele velhote está querendo me roubar meu discípulo? Que Anchova está me chamando de velhote? Eu assisti a interessante reviravolta dos acontecimentos com antecipação. Olá! De repente, a porta da sala em que estávamos se abriu e um grito enorme e otimista soou. Nós dois paramos o que estávamos fazendo e olhamos. Wicked, que recentemente subiu ao topo da hierarquia entre os Ninevius, estava fazendo uma entrada na sala. Ele se aproximou de nós com passos cheios de confiança. Prazer em conhecê-la. Eu sou Mao, Aonhei. Embora o nome e a aparência dela fossem jovens demais para serem chamados de Wicked, Boaz e eu apertamos a mão dela. Os subordinados de Wicked entraram correndo e ficaram em ambos os lados da sala. Agora, vamos começar a reunião. Ah! Wicked disse novamente e riu heroicamente. Caverna da vasta expansão. Enquanto isso, em uma caverna que abrigava a vasta expanse e seus caçadores, cujo aconchego era superior à maioria das cidades, os líderes de dois grupos conversavam. Sim. A associação gostaria que você se juntasse à equipe de assassinato da Ordem. Yongquangon de Vast Expanse. Essência de Ojin Wurong do Estreito. Ojin Wurong olhou nos olhos de Vast Expanse calmamente. Seus olhos, infundidos com poder mágico azul, brilharam à distância. Sua barba espessa era extremamente impressionante. Em seu cabelo comprido fazia parecer um sábio ou um eremita. Vasta expansão envelhecera elegantemente. Se você quiser me recrutar, precisará de pelo menos dezenas de bilhões de ons. Esse é um preço barato, considerando que esperávamos centenas de bilhões. Jin Wurong respondeu com compostura. Além disso, para que serve o dinheiro se você perder todas as suas terras para monstros? Com as palavras de Jin Wurong, Vast Expanse sorriu. Diga, como eu pareço para você? Por que você acha que a associação está disposta a pagar um preço tão alto para me contratar? Essa é uma pergunta estranha. Você não é a vastidão imensamente forte? Vasta expansão lentamente balançou a cabeça. Não. Eu só me vejo como um homem velho. Estranho. Seok é apenas 8 anos mais novo que eu, mas ele parece ter a sua idade. Sentimentos estavam embutidos em sua voz. Sem nenhuma palavra, Jin Wurong simplesmente esperou que Vast Expanse continuasse. Essa é provavelmente a taxa normal de envelhecimento para um super-humano que dominou os caminhos do poder mágico, pelo menos até os 70 anos. Vasta expansão acariciou sua barba. A mão que acariciava a barba estava coberta de manchas senis. Mas não para mim. Meu efeito colateral está envelhecendo. Efeitos colaterais dos presentes. Claro, eles eram muito raros hoje em dia com todos os heróis sendo sistematicamente gerenciados. No entanto, os efeitos colaterais eram comuns entre os heróis do passado, que tinham que lutar dia após dia sem o devido manejo. Jin Wurong perguntou, tentando desviar os olhos das rugas no rosto de Vast Expanse. Então o que você quer?
Ouvi dizer que a associação tem a custódia de uma criança com a autoridade de cura. Sim, está certo. E hoje Nwonga sentiu. Havia uma garota com a autoridade de cura na Torre dos Heróis. Sua autoridade podia curar todas as doenças e ferimentos, exceto a morte. Mas o uso indevido de seu poder em uma idade jovem poderia dobrar os efeitos colaterais. Assim, a associação prometeu proteger a criança e prometeu-lhe uma infância pacífica. No entanto, naqueles dias, funcionários de alto escalão da associação começaram a se aproveitar da criança. Ela estava sendo usada como uma ferramenta para prolongar sua vida útil. Ouvi dizer que ela pode até reverter o envelhecimento. Vasta expansão falou, um traço de antecipação piscando em seus olhos. Reverter o processo de envelhecimento é, de certa forma, adiar a morte. Estou ciente, mas mesmo agora ela está sendo usada para prolongar a vida de várias figuras políticas. Agora, isso é a coisa certa a fazer? E hoje Nwong não respondeu. Recentemente, a criança usou seu poder para curar as cicatrizes deixadas no corpo de Shai Juoshu pela diabo. Mas todos entenderiam que curar Shai Juoshu era para o bem público. Você não sabe que a associação está apodrecendo. Posso garantir que alguns heróis já mudaram de lado, atraídos pela proposta de Ordem. Ordem veio até mim uma vez. Ele disse que me ofereceria a juventude, mas eu recusei. Os olhos de Vast Expanse se arquearam em um sorriso gentil. O sorriso era uma mistura de sólida autoestima própria de um homem que acreditava em si mesmo e repulsa dirigida aos outros. Acho que existem 10 males neste mundo, não 9. As pessoas dizem hoje em dia que o Ikki triunfa sobre todos os outros, mas minha opinião é diferente. O pior dos 10 males é um simplinês. Sua voz suave estava cheia de hostilidade aparente. É a associação. Em um flash, a expressão de Eugene Wong se transformou em uma carranca. Você. Como você pode dizer uma coisa dessas? Os 7 presidentes da associação estão apodrecendo enquanto se escondem sob a luz das realizações de Shin Min-shu. Não confia nesses codigers que estão manchando o nome do grande herói. Eles devem ser arrastados para baixo de seus assentos. Vasta expansão falou solenemente. E hoje Wong simplesmente soltou um suspiro. Vasta expansão e Shin Min-shu. Mesmo Eugene Wong não estava ciente do relacionamento entre eles. Tudo o que ele sabia era que Shin Min-shu era o herói reverenciado de todos os heróis, que estava ativo desde Outikal, e que Vast Expanse era um retardatário que admirava Shin Min-shu. Vast Expanse continuou, dê-me a garota. Eu vou cuidar dela. Eu não dou o que é meu nem deixo minhas poças quebrarem. Não colocarei um dedo na criança até que sua autoridade tenha amadurecido. Mesmo se eu quisesse. Ele é impossível de persuadir, pensou Eugene Wong enquanto murmurava desanimado. Um dos maiores patrocinadores da associação é Shai Juoshu. Shai Juoshu. O nome era temido tanto por humanos quanto por djinns. A influência de Shai Juoshu era mais forte agora do que nunca. No entanto, a vasta expansão deu uma risada vagarosa. E Eugene Wong sentiu inveja das palavras que saíram da boca de Vast Expanse no momento seguinte. Em meio às risadas. Eu não tenho medo de Shai Juoshu. Eu não te disse que há apenas uma coisa que eu temo. Está envelhecendo. Inglaterra, Londres. Ordens de evacuação e mobilização foram emitidas em toda a Inglaterra quando os monstros oceânicos começaram a se enfurecer. Os cidadãos foram instados a evacuar para o interior, e heróis e guildas foram ordenados a se reunirem na costa. Rachel, a líder da guilda da corte real inglesa, chegou ao Canal da Mancha com membros de sua guilda. Qual é a situação? Ela perguntou. Funcionários do governo responderam a Rachel gravemente. Monstros marinhos estão atacando o Canal da Mancha. Embora tenhamos a ajuda de animais místicos, as barreiras e o quebra-mar não durarão muito. O rio Tamisa, que corria pelo coração de Londres, estava seguro graças à essência barreira, mas a beira-mar, onde monstros maiores e de alto escalão estavam furiosos, estava indefesa. Um problema ainda maior era a Irlanda. A Irlanda já havia abandonado sua capital, Dublin. Monstros confirmados são vários crentes de grau 1 de nível intermediário, 3 sirenes de grau 8 de grau intermediário alto, Krasius Catfish de grau intermediário alto e de grau 5, Kraken de grau 1 de nível intermediário alto. Um dos funcionários estava relatando, quando de repente, ao longe, um peixe-gato gigante criou uma tromba d'água sobre a superfície do mar. Um redemoinho,
combinado com correntes violentas e poder mágico maciço, transformou-se em um tufão que se apressou para o interior. Rachel desembainhou sua espada diante do desastre natural criado por um monstro. Um elemental da água apareceu da Fairiço de Galatine. Wartortle, pare com isso. O elemental da água mergulhou no mar e formou uma nova corrente. Esta corrente girou na direção oposta ao tufão criado pelo peixe-gato. Ele saltou o tufão para cima no céu, compensando-o com nuvens de chuva comuns. Luz do sol, terra, fogo. No entanto, apenas parar seus ataques não foi suficiente. Somente matando o monstro eles poderiam acabar com essa luta para sempre. Rachel chamou seus elementais. Agora totalmente crescidos, eles se levantaram severamente e olharam imponentemente através do mar. Todo mundo, por favor, preparem-se. Rachel queria criar um ambiente adequado para os heróis reunidos. Ela planejava ordenar o Wartortle para bloquear o fluxo de correntes, Sunsiniat para formar terra artificial, e Fieri para evaporar parcialmente a água do mar para expor monstros marinhos à espreita no fundo do oceano para os heróis e suas flechas, lanças, espadas, e balas de canhão. Wartortle. No entanto, não havia necessidade de os elementais de Rachel entrarem em ação. Chora. De algum lugar distante, uma arma gigante voou. Surpresos com seu poder que era ainda maior do que sua velocidade esmagadora, todos os heróis olharam para trás atordoados. Um número incontável de armas voou pelo céu. Eles esmagaram a horda de monstros marinhos com facilidade. Os monstros não podiam escapar desse ataque, mesmo se escondendo debaixo d'água. As armas, compostas de enorme poder mágico, facilmente atravessaram a água do mar e cortaram as cabeças dos monstros marinhos. Quack! As armas continuaram a chover. Quem no mundo poderia lançar um ataque deste nível tão facilmente quanto o movimento de dedo? Rachel olhou para trás, confusa e atônita. Ah! Como esperado, Shin Jae-wook estava lá. Com os braços cruzados, Shin Jae-wook estava lançando armas cheias de poder mágico, assim como ela fez em Crevon. Rachel não sabia por que ela veio aqui de repente. No entanto, Shin Jae-wook foi uma grande adição à força aliada. Rachel gritou alto. Mire nos monstros. Os heróis, encorajados pela notável força de seu aliado, devolveram um rugido ruidoso, e Rachel fez o que havia planejado fazer com seus elementais. A água acabou. Líder secou o mar. Ataque os monstros marinhos na costa. Morram, seus monstros, morram. 3 horas após a batalha feroz, Rachel cumprimentou Jin Sae-wook no escritório do vice-líder da guilda da corte real inglesa. Jin Sae-wook sentou na frente de Rachel e olhou ao redor. O interior frugal e elegante parecia refletir a natureza de seu proprietário. Rachel se curvou para Jin Sae-wook primeiro. Obrigado por vir até a Inglaterra, embora eu não tenha pedido. Chega disso. Jin Sae-wook interrompeu Rachel e se inclinou para frente. Nessa postura, ela olhou diretamente para Rachel. Foi um contato visual inesperado. Quando Rachel inclinou a cabeça em confusão, Jin Sae-wook sorriu e continuou. Lembra daquela carta que você me deu da última vez? Assim, Rachel finalmente teve uma ideia aproximada de onde essa conversa estava indo. Jin Sae-wook provavelmente queria seu conselho sobre Kim Jin. Era apenas isso. Mas Rachel se sentiu desconfortável como se um pequeno fogo tivesse começado em seu estômago. Rachel cerrou as mãos nos joelhos em punhos. Jin Sae-wook deu uma olhada neles e disse calmamente. Graças a você, eu combinei de me encontrar com ele. Perdão. Naquele momento, os ombros de Rachel tremeram levemente. Me encontro. Você vai conhecê-lo? Sim, acho que o verei dentro de um mês. De qualquer forma. Jin Sae-wook continuou, observando a atordoada Rachel divertida. Do que Kim Jin gosta? Eu gostaria de preparar um presente. Isso obviamente pretendia zombar de Rachel. E funcionou bem. Confusa, Rachel não conseguia nem olhar direito para o rosto de Jin Sae-wook. Seus dedos se contorcendo e olhos vagando sem rumo eram quase lamentáveis. Eu não tenho certeza. A julgar por isso, acho que você não está muito perto de... Rachel interrompeu antes que Jin Sae-wook pudesse terminar sua frase. Ela mesma não sabia exatamente de onde vinha sua impaciência. Livro. Ele gosta de livros. Livros? Jin Sae-wook franziu a testa. Ela achava difícil acreditar que havia um homem que adorava livros. Sim.
Você provavelmente não sabe disso, mas a Jinsi sempre foi o melhor de sua classe em teoria na clube. Sério? Isso é bom? Não é apenas bom, é incrível. Rachel continuou com uma expressão severa. Um professor em particular sempre o elogiou, dizendo que a Jinsi poderia ter ganhado um prêmio Nobel se ele se concentrasse apenas em teoria. Esse professor também foi ganhador do Nobel. Sim. Prêmio Nobel, você diz? De qualquer forma, entendi. Obrigado. Você tem sido uma grande ajuda. Isso era tudo que ela precisava. Em primeiro lugar, a razão pela qual ela veio até aqui foi para observar como esta elegante princesa reagiria à sua provocação. Agora sua vida estava cheia de tédio e ela precisava de um pouco de entretenimento. No entanto, quando Jin Sayuk se virou, ela ouviu a voz de Rachel por trás. Senhorita Shin Jae-wook. Jin Sayuk virou-se para Rachel novamente. De repente, o rosto de Rachel ficou muito sério. Sua expressão era dura e ela estava mordendo os lábios. Com essa visão, Jin Sayuk quase caiu na gargalhada, mas ela conseguiu se conter. Rachel disse a Jin Sayuk, já que você está sendo apresentado a ele como meu conhecido, por favor, não fique muito confortável com ele. Meu país considera Kim Agency uma prioridade na diplomacia. A Agency é o consultor técnico da Essential Dynamics e também da Jerônimos. O aviso educado, porém rigoroso, de Rachel continuou. Fenrir tem um relacionamento próximo com o nosso governo. Está bem, está bem. Entendo. Jin Sayuka interrompeu e se virou. Ela podia sentir o olhar ardente de Rachel pousar na parte de trás de sua cabeça. Ela é muito divertida de provocar. Estou indo embora. Toda essa reunião foi uma completa perda de tempo, mas Jin Sayuk sentiu que valeu a pena, pois Rachel havia mostrado a ela uma resposta tão satisfatória. Agora com um humor muito melhor do que antes, Jin Sayuk deixou o escritório de Rachel com passos leves. O extra da novela capítulo 256. Mesmo objetivo, caminhos diferentes. 2. A reunião com Wicked progrediu sem problemas. Wicked, que afirmou seu domínio sobre a atual sociedade de Jin, estava cheia de confiança e vigor. A associação disse que cumpriria sua missão em abril, no meio da primavera. Mas eu não acho que eles serão bem-sucedidos. Eu concordei internamente com a avaliação de Wicked. A primeira equipe de assassinato formada pela associação não seria capaz de matar Ordem. Na verdade, eles sofreriam imensas perdas de traidores entre eles. O único problema foi que eu nunca mencionei quem eram os traidores na história original. Tudo a partir deste ponto. Foi uma bagunça, para ser honesto. Eu forcei a história a progredir para terminá-la. Lembrei-me de escrever apenas algumas linhas sobre a primeira equipe de assassinato da Associação de Heróis. Eu não sabia que autor idiota escreveu essa história, mas com certeza queria dar uma surra nele. Então planejamos esperar por eles e partir em junho. Se eles acabarem com Ordem, isso será bom para nós. Se não o fizerem, teremos que fazê-lo nós mesmos. Quem está participando da equipe de assassinato? O chefe perguntou à malvada. Boss não vacilou mesmo diante da presença de Wicked. O chefe atual tinha a capacidade de ficar cara a cara com Wicked. Membros notáveis, você quer dizer? Executivos da Sociedade do Mal, incluindo Kim Akipyo, Terror e seus subordinados, Destruição e seus subordinados. Os nomes Wicked listados eram todos de Jin infames. Eu não planejo deixar aquele monstro canalha vivo. Outros de Jin pensam da mesma forma. Se Plukas Nin ainda estivesse vivo, ele teria feito a ação sozinho. Ao ouvir isso, Boss franziu a testa. Plukas. Você já ouviu falar dele também. Plukas Nin é o diabo que Shaijuoshu caçava. Wicked falou sobre o diabo sem soar louco. Era porque Plukas não era o diabo que ela servia. Jin serviram demônios diferentes, e o que Wicked serviu foi o famoso Baal. Que tal isso? Acho que temos muito mais chances de ter sucesso do que a Associação de Heróis. Djinos foram os que viram o sucesso inicial na história original. Após a derrota da Associação de Heróis, eles se infiltraram no Reino de Ordem, cortaram um de seus braços e mataram um número incontável de seus subordinados. Foi graças a eles que o grupo de acompanhamento composto por Shai-Yun, Lee Yeongan, Rachel, e Yoon Seung-Kim pôde ter sucesso.
Em uma nota lateral, Kim-Soo não fazia parte da primeira equipe de assassinato porque a Associação de Heróis queria mantê-lo sob controle após sua conquista da Torre do Desejo. Claro, agora que Kim-Soo está lutando contra o Rei Demônio, ele não estava em posição de sequer pensar em ordem. Se você participar também, eu, Wicked, reconhecerei sua autoridade sobre as partes do Pandemonium que você controla atualmente. As sobrancelhas do chefe se contraíram. Certamente era uma oferta generosa, considerando que os Dijins geralmente ficavam com outros Dijins, não importa o quão ruim fossem seus relacionamentos. Como é? Eu acho que é um negócio fantástico, Wicked disse enquanto voltava sua atenção para mim. Seus olhos me examinaram. Gostei da maneira como a Black Lotus derrubou ordem no ar. Era um elogio típico, mas Boss franziu a testa com tristeza. Ela olhou para Wicked, que estava olhando para mim. Então, Wicked voltou seu olhar para Boss. Só então Boss olhou para mim. Eu balancei a cabeça, e Boss deu um aceno de aprovação para Wicked. Vamos participar, mas não aceitaremos ordens de ninguém. Ela declarou. Enquanto isso, minha mente estava em outra questão. O Chameleon Trope participou da equipe de assassinato do Dijin na história original? Ah! Não aceitar ordens de alguém que é mais fraco. Certo, essa é a trupe Camaleão. Wicked riu com vontade de uma maneira que tornou difícil entender o que ela estava pensando. Agora que tomamos uma decisão, vamos comer. 3 horas depois da reunião, a trupe Camaleão e Wicked foram embora, mas os subordinados de Wicked que permaneceram na sala de reuniões não. 6 executivos ficaram sem seu chefe, e eles reuniram seus subordinados e iniciaram uma discussão. Vamos realmente deixá-los em paz? O sexto executivo da Wicked, Lee Jung-gun, quebrou o silêncio. Você acha que eu vou? Esses bastardos até roubaram do meu cofre pessoal. O primeiro executivo gritou com raiva. Kwang. Ele até deu um soco na mesa. Na realidade, a trupe Camaleão estabeleceu regras razoáveis quando assumiu o Pandemonium, mas nenhum Dijin gostava de sofrer a menor perda. Foi especialmente assim para Dijins de alto escalão como os executivos da Wicked, que se beneficiaram muito trabalhando com os servos de Satanás. Mas o chefe vai ficar com raiva. Não, Boss quer isso também. Você não sentiu? Pense em como aqueles dois tolos agiram de forma tão arrogante, nem mesmo tirando suas vestes e capuzes. Boss deixou passar por causa de nossa situação atual, mas, caso contrário, ela não teria hesitado em matá-los. Os executivos começaram a interpretar as intenções de Wicked por conta própria. Eles alegaram que sabiam como Wicked pensava e que ela ficaria feliz em saber que eles mataram os dois tolos arrogantes. Perfeito. Nós mataremos esses bandidos no momento em que nosso trabalho terminar. O segundo executivo, Yoon Yong-gun, acrescentou as palavras do primeiro executivo, Kirken. Não, por que não os matamos antes? Afinal, sempre podemos formar uma nova equipe de assassinato. HM. Isso não é uma má ideia. Então, o quarto executivo, Playun, falou, deixe a armadilha para mim. Playun, eu disse para você aprender coreano. Como você vai viver hoje em dia sem saber falar coreano? Desculpe, mas eu não tenho talento para falar. Estou pensando em aprender uma habilidade de tradução. Basta falar em inglês se você for misturá-los. Kirken irritou Playun, mas mesmo assim traduziu suas palavras para os outros. Assim, os 6 executivos da Wicked chegaram a um consenso. Assim que eles estavam prestes a encerrar a reunião. 1. Kirken Gnin. O sexto executivo, Lee Jung-gun, falou cuidadosamente. O que? Em vez de matar todos eles, por que não os humilhamos para torná-los um exemplo maior? Humilhar? Se sim. Vendo Kirken franzir as sobrancelhas, Lee Jung-gun riu e continuou. Um deles tinha bastante figura. Você não acha? Quem? O chefe deles. Kirken pensou no chefe da trupe Camaleão que não mostrou o menor sinal de medo na frente de Wicked. Não, ela não. Seu. Envergonhado, Lee Jung-gun soltou uma tosse seca. Ele coçou o pescoço desajeitadamente e olhou para Kirken. Arrepios imediatamente dispararam nas costas de Kirken. Você quer dizer? Lotus Negro. Bem, a pele dele parecia clara. Mas não entenda mal. Não é como eu quero. Eu só acho que esta é a melhor maneira de dar-lhes maior humilhação. Lee Jung-gun salivava enquanto dava uma desculpa sem entusiasmo. Kirken franziu a testa em desgosto, olhando para Lee Jung-gun babando.
1. A homossexualidade não era incomum entre os Dijins. Na verdade, era tratado como um fetiche normal. Kirken assentiu sem se opor a isso. Faça o que você quiser. Obrigado, Jungnin. E Jungan sorriu brilhantemente e fez uma reverência. Longe, havia alguém espionando sua conversa particular. Aqueles bastardos loucos. Dentro da sala de comando do navio Genkelope, o capitão Horner gritou furiosamente. Ele estava observando a sala de reuniões para o caso de alguma coisa acontecer com o comandante do navio, e agora ele estava feliz por ter feito isso. Tolos insolentes. Eles se atrevem a insultar nosso comandante do navio? O capitão, geralmente calmo, estava cheio de raiva. Horner respirou fundo para acalmar as mãos, tremendo de raiva. Então, ele imediatamente fez uma ligação. Sim, capitão. Tenente, é uma emergência, Alcatraz, a prisão mais temida pelos jogadores da Torre dos Desejos. Horner falou com o tenente do navio que estava encarregado desta prisão. Vou enviar fotos de jogadores. Siga-os e prenda-os, não importa o que. Não importa o que eles são cobrados. Cuspir no chão, fumar nas ruas, brigar entre si. Trate até o crime mais leve como traição. Posso perguntar o que aconteceu? Tem a ver com a segurança do comandante do navio Extra 7. O tenente, que a princípio hesitou, saltou de surpresa ao ouvir a explicação de Horner. Ele respondeu com uma voz cheia de tensão. Sim, entendido. Vamos colocar esses criminosos na cadeia. Mais uma vez. 3 horas depois. Ou o quê? Não fizemos nada. Porra, o que está acontecendo? Solte-me. Você sabe quem eu sou? Eu sou Kirken. Com o piscar da minha mão, posso enterrar todos vocês nas profundezas de 2 anos adicionais por resistir à prisão. Espere, 2 anos? Cerca de 40 Diginos foram arrastados para dentro do navio Genkelope, prisão de Alcatraz. Eles foram acusados de obstrução de negócios. Aparentemente, eles tinham falado muito alto em um restaurante. 30F. Muito devagar. As palavras do rei demônio caíram pesadamente. Kinsu ouviu sua voz enquanto estava esparramado no chão. Parece que você atingiu uma parede. Kinsu já havia perdido 30 vezes. Embora ele tenha conseguido fazer o rei demônio trazer toda a sua força, ele não poderia durar 1 minuto contra ele naquele estado. Kinsu olhou para o rei demônio que havia tirado sua armadura. Ele não usava armadura para proteção. Era simplesmente para limitar sua velocidade. O rei demônio falou, cavaleiro, você está em um estado bastante miserável. O rei demônio tinha o rosto de um rei. Até Kinsu, que não acreditava em fisionomia, sabia que o homem à sua frente era um rei. Sua pele era muito mais pálida que a dos humanos, e seus olhos e cabelos eram mais escuros. Se você não mostrar mais nenhum progresso, não aceitarei mais seus desafios. O rei demônio deixou essas palavras para trás e se virou. Sua capa esvoaçante cobriu a visão de Kinsu. Kinsu ficou irritado. Sentiu vontade de chorar, então fechou os olhos. Perdas consecutivas, derrotas sem esperança, desespero contínuo e um muro que parecia alto demais para atravessar. O desamparo penetrou profundamente em seus ossos. Vozes lhe dizendo para desistir ecoaram em sua mente. Ao mesmo tempo, um número incontável de pessoas apareceu sob suas pálpebras fechadas. Foram aqueles que acreditaram nele. Entre eles estavam Kim Ajin e Um Seonga. A confiança que tinham nele o empurrou ainda mais. Não posso desistir. Eu ainda posso continuar. Para meus amigos que confiam em mim, eu. Ele levantou o seu corpo mais uma vez. Eu posso ganhar. Mesmo quando ele foi varrido por uma torrente de poder mágico, teve suas mãos dilaceradas pela diferença de força, e teve suas pernas e costelas quebradas. O que estava sendo quebrado não era sua espada, mas seu corpo. Enquanto a espada permanecesse, havia uma chance. Enquanto houvesse uma chance, ele não desistiria. Eu posso ganhar. A força de uma espada depende da convicção do cavaleiro. Quanto mais forte a convicção, mais robusta a espada. Kinsu ainda acreditava nas palavras que seu mestre lhe disse uma vez. Foi então. A bruxa se aproximou de Kinsu, que estava sem fôlego. Ela lhe entregou uma pequena bolsa. Isto é. Seu sparring deixou para você. Kinsu olhou fixamente para ele. Ele se lembrou do que Kim Ajin disse a ele. Abra isso quando as coisas não parecerem boas. Vai ajudar muito.
Achei que você tinha esquecido. Então aqui está. Ouvindo as palavras da bruxa, Kinsu sorriu. Esqueceu? Como eu poderia esquecer algo que a Jin me deu? Só não usei porque não queria ficar mais fraco. Não está na hora de você procurar ajuda. A voz da bruxa soou mais gentil do que o normal. Ah. Kinsu soltou um suspiro. Depois de pensar um pouco, ele estendeu a mão e agarrou a bolsa. Era leve. Ele não tinha ideia do que estava dentro, mas considerando de quem veio, ele tinha grandes expectativas. Com uma crença profunda, ele lentamente abriu a bolsa. Dentro havia 3 pedaços de papel parecidos com cupons, cupom de pontos, cupom de pontos, cupom especial de consolidação, Coreia, Seul. Um mês depois, no dia da partida da equipe de assassinatos da Ordem, a Associação de Heróis terminou de se preparar para assassinar a Ordem. Bens efetivos retirados da Torre do Desejo também estão sendo utilizados com força total. Enquanto assistia a TV, de repente pensei em Kinsu. Ele já os usou? Su deveria estar em uma batalha sangrenta contra o Rei Demônio. Eu não tinha dúvidas de que o Rei Demônio neste mundo era mais forte do que o que escrevi. Como tal, deixei 2 cupons de pontos e 1 cupom de consolidação especial para Kinsu, que usei a intervenção de configuração para materializar. Eu não queria entregá-los de graça, já que eles eram tão preciosos, mas com as estatísticas altas de Kinsu, eles eram mais eficazes nele, e como tornar Kinsu mais forte também era bom para mim, fiz isso sem hesitar. Para ser honesto, eu não tinha muita escolha. A equipe de assassinato da Ordem partirá em um mês. O âncora de notícias na TV relatou sobre a equipe de assassinato da Ordem dos Heróis. Um mês de que ele estava falando não passava de uma tática de cortina de fumaça. Hoje era o dia em que eles partiriam, e eu teria que recuperar a garota com a autoridade de cura enquanto eles estavam distraídos. Jin Seon, Allen, Shin Jong-ak, e Yeong e muitos outros heróis famosos estão participando desta campanha. Mas as próximas palavras do âncora fizeram meus pensamentos congelarem. Olhei para a TV com uma expressão séria. Espere, espere, espere. Uma suspeita repentina surgiu em minha cabeça. Pensando nisso agora, Allen nunca apareceu depois do arco Ordem na história original. Jin Seon também não apareceu e nem Yeong. Foi porque eu mudei para focar no ponto de vista de Kinsu. Kinsu derrotou a Ordem com seus aliados, e o que aconteceu depois nunca foi revelado desde que entrei em ato quando os demônios estavam começando a se mover. Olhei para Allen que estava sorrindo brilhantemente na TV. Um personagem que deixa de aparecer em um romance. Embora não fosse explicitamente declarado, isso não era diferente de morrer. Poderia ser. É aí que ela morre. Arrepios subiram no meu corpo. Não havia um único personagem entre eles que pudesse morrer. Todos eles tiveram papéis importantes em parar as calamidades futuras. Mas como eu disse antes, eu não sabia quem era o traidor. Porque eu nunca escrevi explicitamente. Eu tinha dado uma olhada na história original com uma única frase. Kim Jin, seu idiota. Eu me culpei e olhei para a TV. Além em si, você tem alguma coisa que queira dizer? Como palavras de encorajamento. Palavras de encorajamento. Bem, vamos ganhar com certeza. Oi, Jin Seon, Yin Yong. Vocês vêm dizer alguma coisa também? Sim, é Yin Yong. Minha esposa me deixou ir, então. Eu te amo Yong-hee. Ah meu Deus, pare com isso. Jin Seon, Allen, Yeong e até Shin Jong-ak. Os 4 estavam cheios de energia. Obrigada. Essa era a mestra da fala espiritual Allen. De volta para você. Quando o repórter terminou a entrevista, comecei a pensar. Jani Cheok e Jun Jeong devem ser capazes de sequestrar a garota com a autoridade de cura mesmo sem mim. Mas se a festa de Len estava em uma crise de vida ou morte, se o sentimento sinistro que eu tinha era verdade, então a única pessoa que poderia salvá-los era eu. Foda-se. Amaldiçoei e peguei a Desert Eagle. Então, imediatamente entrei em contato com a Boss, Pandemonium Fighting Arena, sala de espera de Jin Sayuk. Foda-se, seu fudido. Por que diabos você viria comigo? Jin Sayuk soltou uma enxurrada de palavrões. A pessoa que recebia era, claro, Beo. Acostumado com os xingamentos de Jin Sayuk, Beo simplesmente deu de ombros. Por que não? Eu tenho que verificar se você está ou não nos traindo. Você é louco. Você finalmente perdeu a cabeça.
Você fez. Jin Sayuk estava bravo apenas por causa de Bill. Bill acabara de declarar que se juntaria à equipe de assassinatos da Ordem de Wicked. A trupe Camaleão também estava participando, e Bill deveria saber perfeitamente o que aconteceria se eles se encontrassem. Olhar para o rosto risonho de Bill irritou Jin Sayuk. Bill falou, você é quem pegou aquele cristal de ordem sem nem me dizer. Ah, eu tenho que obter permissão para tudo. Jin Sayuk planejava voltar ao passado com Kim Jin. Dessa forma, ela seria capaz de descobrir sua identidade. No entanto, Bill estava planejando atrapalhar seus planos. Ei, Sayuk, você sabe que vai tremer na frente dele de qualquer maneira. Aposto que você vai gaguejar o tempo todo também. Naquele momento, os ombros de Jin Sayuk se encolheram. No entanto, ela logo endireitou as costas e ficou de pé. Vê, você é louco. O que você quer dizer com eu vou gaguejar? Você tem tido pesadelos, certo? Eu vi. Me poupe, não faça isso. Bill riu e projetou um holograma no ar. Jin Sayuk olhou para ele em silêncio. A tela feita de poder mágico exibia um vídeo dela que ela desconhecia. Não pare. Não faça isso, dói, porra. Porra, me poupe. Dói. Sinto. Desculpe. Esta era provavelmente outra das habilidades de Bill. Jin Sayuk não conseguia pensar em nada neste momento. Sua mente ficou em branco. Não, ficou desolado. O seguir, explodiu. A explosão irrompeu através de seu crânio e subiu para o céu. Você. Jin Sayuk decidiu ser sincero com seus sentimentos. Sua mãe da puta. Um rugido sacudiu a terra. As janelas da sala de espera se estilhaçaram e os móveis voaram no ar. O que há de errado? Eu pensei que era adorável. Se eu mostrar isso para Kim Jin, ele não vai mais te odiar tanto. Fecha-o. Uma lança mágica disparou para frente. Bill lentamente transformou seu corpo em poder mágico. Como tal, a lança de Jin Sayuk foi incapaz de perfurar seu corpo. Pelo menos, é assim que deveria ter sido. Bill notou uma dor aguda onde a lança o atravessou. A princípio, achou que estava enganado. Mas ele estava errado. SSK. O que? Bill olhou para a lesão em sua coxa. Então, ele olhou para Jin Sayuk. Ela foi dominada pela raiva e atacando cegamente. SSK, sua mão foi cortada. Desta vez, foi um pouco mais profundo. Ah, entendi. Olhando para a ferida, Bill sorriu. Antes que ele percebesse, Jin Sayuk havia avançado em outro nível. Parece que minha morte não está longe. Bill recebeu os ataques de Jin Sayuk com felicidade. A dor que ele recebeu quando as lanças atravessaram seu corpo o levou ao êxtase. Bom. Um pouco mais. Bill atingiu o clímax sob o êxtase da dor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.